Olá, seja bem-vindo ao podcast do Observatório da Televisão. Hoje, o programa está recheado de assuntos interessantes. Vem conversar com os jornalistas do podcast do Observatório da Televisão pelo Twitter, @TV Observatório, #podcastobservatório. Já no Facebook, na página do Observatório da Televisão, você pode criticar, opinar e dar sugestões na caixa de comentários. A nossa mesa de jornalistas especializados em TV já está completa. Bem-vindos Gabriel Wacker e Neuber Fischer. Eu sou Renan Vieira e está começando o podcast do Observatório da Televisão. Ainda estamos em um processo de discussão sobre o papel das novas mídias. Aparentemente, o susto sobre o impacto delas passou, e agora o trabalho é descobrir maneiras de integrar o novo com os tradicionais provedores de conteúdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há algum tempo, as TVs abertas buscam maneiras de ter seu conteúdo em todas as telas. Aqui no Brasil, com a Globo na dianteira, as redes aparentemente ainda estão acordando para os tempos atuais. Tempos em que o consumidor de novelas quer assistir ao capítulo na plataforma que desejar e quando desejar. E os noticiários? O Jornal Nacional continua com alta audiência, mas quanto dessa audiência seguirá esperando o relógio marcar 8h30 da noite para se informar? Os especialistas em televisão afirmam contundentemente que a TV continua e continuará sendo o mais importante meio de entretenimento e informação no Brasil. Não há equívoco aí, mas qual será o tamanho dessa importância nos próximos tempos? É isso que o podcast do Observatório da Televisão analisa agora. Neuber Fischer, explica pra gente qual será o papel da televisão aberta em um futuro relativamente próximo. Bom, Renan e Gabriel, eu vejo que a TV aberta, né, e a TV paga também, elas vão ter um papel muito mais de exibir conteúdo do que de produzir conteúdo, né? Isso já está acontecendo. Você pega aqui a Record, o SBT e mesmo a Globo já tem parcerias com produtoras, né, terceirizando a produção do conteúdo e ela se tornando muitas vezes apenas a exibidora daquele conteúdo, comprando aquele conteúdo ou fazendo em parceria, né? Isso já é muito comum. Você pega, por exemplo, Netflix, né? Ele não produz tudo que ele faz, que ele passa ali, né? Que a pessoa assiste. Muitos dos filmes, das séries que a gente assiste, eles são comprados prontos, né? Estão ali, ele compra e coloca ali pra gente ver. E eu acho que a TV, o futuro dela é esse também. Produzir menos, até por uma questão de custo, né? E exibir mais. Mas daí a gente pega, mas e o jornalismo, como é que vai ser? Eu acho que a única coisa, o único tipo de programa, digamos assim, que a TV ainda vai ter a missão de produzir e exibir é o jornalismo. Só que não nesse formato de agora, que você fica esperando passar, como você disse na introdução, com horário marcado, né? Isso cada vez vem perdendo mais esse tipo de hábito, né? Você pega gerações, eu acredito que a minha geração, que nasceu nos anos 80, início dos anos 90, é a única geração, né, dessa geração para trás, que ainda assiste televisão da forma antiga, da forma, digamos, tradicional. O público mais novo, né, dos anos 90, do final dos anos 90, 2000 para frente, eles já não são mais telespectadores como a gente era de TV. E eles consomem muito mais conteúdo que pode ver a hora que quiser, onde quiser, como Netflix, Globoplay e outros que já existem, né? Então, assim, as emissoras, a Globo já está indo para esse caminho de produzir conteúdo e exibir conteúdo nessas plataformas digitais como Globoplay, antes de passar na televisão, e até coisas exclusivas para esse tipo de plataforma. E as outras, obviamente, vão entrar nisso também, mas elas são mais atrasadas, digamos assim, né? Então, elas vão fazer isso mais para frente, não sei quando, ainda não há uma sinalização
disso. Quando é que o SBT vai lançar uma plataforma SBT Play, a Record ou a Rede TV? Eles já tem no YouTube, né? Coloca o conteúdo no YouTube, coloca o conteúdo para assistir no site ao vivo, mas uma plataforma mesmo que a pessoa possa assinar e ver, seja no celular, na TV, no tablet, ainda eles não têm, só a Globo que tem. E alguns canais já da TV paga do grupo da Globo também já tem, né? E outros internacionais também. Então eu acho que é por aí que a situação começa a se desenhar para esse cenário. Gabriel Wacker. Não, bom, eu acho o seguinte, gente. Primeiro, muito legal estar aqui. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Bom, eu acho o seguinte. Ainda há, principalmente, uma falta de visão dos nossos executivos em relação a esse ponto de novas mídias. Eu acho que o exemplo mais notório que a gente tem atualmente é o do Pânico, né? O Pânico é um programa que tá para ser extinto, sendo que, apesar de ele realmente não estar na melhor das fases na TV aberta, ele tem uma audiência de player de YouTube fantástica. É um fenômeno, a gente deu até isso semana passada. O diretor do Pânico ressaltou esse player de sucesso na internet e em mídias digitais, no Twitter, né, nessa noite da última terça-feira. Então fica esse recado de que ainda não se há, por parte dos executivos brasileiros, um entendimento do que de fato os players de internet, o que é o YouTube, o que é as plataformas digitais, como é o Globoplay, como é o R7 Play que a Record tem. Parece que a Record vai fazer uma readaptação disso tudo. O SBT tem conseguido, dentro do possível, também entrar nesse meio, postando seu conteúdo no YouTube. Hoje, inclusive, é 15% da audiência do YouTube brasileiro, mas, por exemplo, não tem conteúdo próprio. O SBT simplesmente coloca os programas lá. A Band, o Pânico ainda coloca só as matérias, mas volta e meia tem uma live, tem um sketch especial para a internet. Eu acho que ainda não há um envolvimento da televisão brasileira com esse player. Fora a Globo, que tem feito um trabalho muito sensacional com o Globoplay, no sentido de falar o seguinte: olha, nós temos aqui uma plataforma on demand, você pode assistir a novela que você quiser, a série que você quiser, o conteúdo que você quiser, mas olha isso aqui também, a gente está produzindo conteúdo próprio. Olha, vê essa série, é divertida, é legal também, do que vai passar na TV daqui a pouco. Você pode ver antes, assine que vale a pena. Fazendo um trabalho muito parecido com o que o Netflix faz. Eu acho que é uma concorrência muito legal e algo que realmente é a tendência futura, não tem como fugir disso. Inclusive vai até uma crítica, por exemplo, às emissoras bem menores. A Band é extremamente atrasada nesse sentido. A Band não tem nem canal no YouTube que poste direito os seus programas. O Pânico que faz isso por conta própria. A Rede TV também tem esse problema. O SBT, como eu falei, posta só os programas, não investe num conteúdo específico para essa plataforma. Chegou a investir anos atrás, mas desistiu da empreitada lá com o SBT na web. Então eu acho que ainda há um engatinhamento nesse sentido aqui no Brasil, porque não há um entendimento do que de fato é. Não sei se por falta de conhecimento, não sei se por preguiça, mas ainda há uma falta de conhecimento muito grande dos nossos executivos para fugir disso, né? Para ver que isso é o futuro e não tem jeito. Quando a gente pensa em mercado publicitário, por exemplo, conteúdo online, a mídia digital consegue pagar a conta de um produto de televisão hoje? Hoje ainda não. Mas aí eu acho que depende muito de um plano de mídia integrado, que muitas vezes não é vendido da forma como deveria ser. De novo, vou usar o exemplo do Pânico. O Pânico tem tido problemas de faturamento. Eu acho um absurdo que um programa que tenha esse poder na internet seja tão mal vendido, porque parece que é um caso de falta de vendagem bem feita. Olha, por mais que o Pânico é a maior audiência nacional da Band hoje, o Pânico tem um grande portfólio nas redes sociais, nas mídias sociais. Isso tudo integrado daria sim para manter o programa, só para dar um exemplo, claro. Então eu acho que falta também, por parte dos publicitários, por parte da equipe comercial das emissoras, saber vender isso, saber utilizar isso da melhor forma. Eu acho que é o grande desafio, talvez, desse século na televisão. Então, Gabriel, mas assim, pegando um pouquinho essa questão do Pânico, apesar dele ter bastante audiência no YouTube, na internet, e até na televisão mesmo, se a gente pegar a audiência do Pânico não é ruim para os padrões claro, da Band, né? Sim. Mas
por que não vende tanto? Porque o conteúdo não agrada ao anunciante atrelar a sua imagem a um conteúdo que explora bullying, sexualidade, etc. Então, assim, quando você pega, o programa faz um mega sucesso e tal, só que não tem dinheiro, não tem anunciante. Eles até têm bastante pelo conteúdo que eles apresentam, eu acho. Porque é um conteúdo muito baixo nível, digamos assim. Então, o anunciante tem que estar disposto a atrelar a sua marca a uma coisa dessas, né? O que muitas vezes não é bom. Então, tem isso daí. Agora, com relação à produção de conteúdo para o YouTube ou para essas outras plataformas, o que pega é que ainda o mercado publicitário, né? Ele ainda não... Daí já não é uma questão só da TV, de quem faz o conteúdo, do próprio mercado publicitário que ainda não destina recursos para essas áreas, né? Tá praticamente tudo concentrado na televisão, até internet, impresso, rádio, recebe o mínimo, né, de tudo isso. Então tem isso. E com relação ao YouTube, o que pega muito é que a emissora ou que produz o conteúdo e coloca lá no YouTube, ela tá refém, digamos assim, do YouTube, né? Como qualquer outra pessoa, outro youtuber que tem o seu conteúdo ali, ele vai ganhar dinheiro, mas com o YouTube por trás, fazendo a contabilidade da coisa, digamos assim. E aí, para a emissora, talvez não seja interessante, né? Porque ela vai estar ganhando menos do que ela poderia. A gente sabe que o YouTube ganha muito dinheiro em cima dos youtubers, né? Que esse é uma grande queixa, inclusive de quem ganha dinheiro com isso, como o Felipe Neto e tal, que eles não sabem quanto o YouTube ganha em cima deles. Eles sabem o quanto é repassado para eles. Mas o bruto ali da coisa, quanto é que eles rendem, eles não sabem, porque isso não é divulgado nem pelo YouTube e nem para quem trabalha com internet e usa AdSense, por exemplo. A gente não sabe o bruto, o quanto é que o Google ganhou em cima do meu conteúdo, da minha página que está o anúncio lá. Eu sei quanto eu ganhei a minha parte. E essa parte pode representar 5%, por exemplo. Então, e os outros 95%, né? Então, tem isso aí. Então, é toda uma coisa que está ainda muito nova, né? Para eles entrarem e a quantidade de anunciantes do YouTube aumentou muito, né? Recentemente. Sim, mas ainda não tá, desculpa, Neuber, mas ainda não tá da forma, não tá o que os youtubers querem, digamos assim. O próprio Felipe Neto recentemente deu uma declaração que provocou reboliço, como ele mesmo fala, na internet, no Twitter principalmente, dizendo que a televisão ainda tem uma grande parte do bolo publicitário sem merecer, sendo que tem caído de audiência ano a ano. Se você for pegar a comparação de 15 anos atrás, de fato está caindo de ano a ano e não é a mesma coisa. Agora, de 2, 3 anos atrás, a audiência tem subido, tanto na TV paga quanto na TV aberta. E se valida a fala dele. Mas eu acho muito interessante quando ele fala que o mercado publicitário ainda tem um preconceito muito grande com as mídias digitais. E isso aí é notório. Muito também pelo conteúdo que também é apresentado, que às vezes é muito raso, mas que tem um preconceito, sim, existe. Isso aí é notório. E eu acho também que o que tem é uma questão de faixa etária. Porque você pega e a grande maioria, né, do público de youtuber, de que vê vídeo, é teen. E o teen não tem poder de compra, né? Ele tem o pai dele que tem e dá o dinheiro para ele. Então, assim, quando esse teen atingir uma idade em que ele vai ter dinheiro, ele vai poder consumir o que ele quiser, a hora que ele quiser, onde ele quiser, aí sim o mercado publicitário talvez vá começar a enxergar isso como um meio eficiente, que vamos investir porque quem está ali tem dinheiro, entendeu? Agora hoje, eles falam, vamos investir no canal de fulano, o público dele tem 15 anos, não tem dinheiro, vai comprar como? Tem que pedir pro pai o dinheiro para comprar. Então, eu acho que tem um pouco disso também, porque antes de anunciar o mercado publicitário, eles avaliam tudo isso, né? Tem aquela máxima que dizem que só vale anunciar nesses canais teens, infantis, na época de Natal, porque é quando o filho manda na carteira do pai, que é uma coisa que foi descoberta nos anos 90, quando Cavaleiros do Zodíaco fez muito sucesso na manchete, né? Aquele negócio de, olha, criança dá retorno, criança dá dinheiro, mas é só na época específica, época de Natal, época de final de ano. Eu discordo um pouco disso, eu acho que criança e jovem manda na carteira do pai quando
o filho é bom, digamos assim. Acho que realmente dá pra investir. Agora tem que ser todo um planejamento diferenciado. Às vezes eu sinto falta disso, sabe? De um carinho maior com a criança, com o adolescente aqui no Brasil. Acho que a própria MTV sofreu muito disso, talvez por isso que ela tenha ido falido. Falta enxergar o potencial de público de alguma forma. Mas eu concordo com você, Neuber. Acho que faz sentido a tese de que o público não recebe esse tipo de investimento, o público teen, digamos assim, não recebe esse tipo de atenção porque não tem dinheiro, né? Exato. Neuber, você citou o jornalismo, né? As modificações que vão acontecer no jornalismo dentro desse contexto de mídias sociais e transformação das mídias convencionais, né? Como é que você imagina esse jornalismo no futuro, numa TV generalista como a Globo, por exemplo? Olha, eu acho muito difícil, num curto período, assim, né? A gente olhando assim, sei lá, 20, 30 anos, a Globo mudar alguma coisa em relação ao que é feito hoje no jornalismo. Eu digo na questão de não ter um jornal no horário X, né? Eu acho que isso aí deve continuar por bastante tempo ainda. O que está mudando e a gente tem visto é essa questão de trazer o público para dentro do telejornal, né? Ele interagir, ele mandar o recado dele, o comentário, até, né, ajudando ali na construção da notícia e tal. Isso é no jornal local mesmo, SPTV, que a gente acompanha aqui em São Paulo, é muito comum a gente ver o jornalista que apresenta o César Tralli ou o Tramontina, ele interrompe ali o que ele está falando para ler o que o público está dizendo, né? Então, a mídia tradicional está virando uma mídia colaborativa. Isso, exatamente. A gente via muito isso, né? Pessoal colaborando com o site, essas coisas. Agora a gente está vendo essa colaboração de você mostrar, dar a sua contribuição ali no conteúdo daquela notícia na televisão, né? E isso com a TV digital que a gente está engatinhando ainda, né? A TV digital aqui no Brasil, por enquanto, apenas você fala em imagem e som, né? Mas quando ela efetivamente funcionar, né, que a gente poder interagir, né, em tempo real ali, a coisa vai ficar ainda mais avançada nesse sentido, de você poder mandar sua mensagem, ela aparecer lá automaticamente, sugerir pauta e uma série de coisas, né? E tem também toda a questão de você poder usar a tecnologia a favor do cenário, de sair, fazer reportagem, link, etc. Então, hoje está tudo muito mais facilitado, né? O repórter ele não precisa sair com um cinegrafista, com a câmera enorme, e montar o link com um caminhão, etc., para mandar o sinal para o jornal. Ele abre o celular, faz o vídeo ali e manda já uma live, né, como diz pela internet. Então, é tudo muito simples hoje, coisa que era inimaginável, né, há 10 anos. E então eu acho que caminha por esse lado. Agora, com relação à programação mesmo, eu acho que o jornal ainda vai ficar por bastante tempo. Eu acho que a última coisa que vai mudar, se mudar em televisão, em questão de horário da pessoa assistir e tal, eu acho que é o jornal. Porque mesmo que ele seja tipo assim um resumão do que aconteceu no dia, a pessoa que não pôde ver, ela vai ver, né? Diferente da novela e tal, que se você tem que acompanhar, porque senão você perde, né? O que aconteceu. O jornal é aquele dia, acabou. Se você não assistiu, amanhã já não serve mais. Já é outra notícia, já tem outros acontecimentos. Mas a Globo tem mudado muito recentemente, inclusive em relação aos plantões, né? Tem muito mais plantões, ela tem derrubado a programação com muito mais frequência para cobrir grandes eventos, grandes fatos, né? Sim, então, talvez porque eu acho que esse é um exemplo de mudança já, né? Nesses tempos que a gente vive de mídias sociais, né? É um exemplo disso. Eu acho que o jornalismo vai cada vez mais esse ao vivo, né? Você entrar na hora que precisa entrar, que tem alguma coisa, interromper na programação, porque se você deixar para dar depois, todo mundo já sabe, já viu na internet, já viu em tudo quanto é lugar, nas redes sociais. Então, ou você entra ali naquele momento e dá a notícia, ou já era, não precisa dar mais, todo mundo já sabe. E daí vai ser só um resumão lá no jornal para falar o que aconteceu no dia. Mas se você quer estar ali em cima da notícia, tem que interromper mesmo e entrar ao vivo. Eu acho que uma grande variação disso também, que vocês estão falando, é os eventos esportivos, né? Que ganharam uma importância gigante. A inflação de valores de direitos esportivos é uma coisa absurda. Porque o ao vivo, o evento ao vivo
de esporte, no caso, né, é o grande chamatriz de hoje desses players mais tradicionais. Porque não tem como, realmente. É ao vivo, acontece ali, todo mundo quer ver ali. Então, eu acho que é muito disso pelo que o Neuber falou mesmo. A TV linear vai ter que ir para ao vivo e não tem como. É a experiência do esporte, né, que chama essa audiência toda. Exatamente. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Mas a gente vai continuar falando de mudanças na TV aberta, porque uma das mudanças mais significativas recentemente é a transformação na linguagem e abordagem dos temas no jornalismo da Globo. A emissora carioca passou a adotar a informalidade para se aproximar ali do telespectador. Em teoria, cansado do formato estigmatizado como engessado. Nos últimos tempos foi comum ver jornalistas se emocionando no ar. Muitos aparecem sem gravata, por exemplo, enquanto que outros ousam brincar durante quadros como os de trânsito e clima. Por falar nisso, Maria Júlia Coutinho se tornou querida depois de formar uma dupla curiosamente informal com William Bonner no Jornal Nacional. Dupla por dupla, a parceria de longos anos entre Evaristo Costa e Sandanenberg resultou em vários momentos icônicos no jornal hoje. A internet gostou e tem gostado. Do gesso para o rebolado. Gabriel Wacker. Como essas mudanças todas no jornalismo da Globo impactam em todo o jornalismo da TV aberta, na sua opinião? Primeiro porque a Globo, né, ele é a grande referência para todas as emissoras, tanto que por muito tempo as outras emissoras imitavam a Globo ali no padrãozinho de jornalismo e tal, todo mundo sentadinho, bancada, câmera em plano quase único, então era uma coisa até engraçada de se ver como as outras copiavam o padrão Globo de jornalismo. Aí aconteceu aquele boom nos anos 90 dos policiais, né, do SBT, sendo mais informal, com câmera na tela, com um repórter sendo protagonista. Teve aqueles filhotes também de Tudo Aqui Agora, Cidade Alerta, Brasil Urgente. Ao bem da verdade, a Globo demorou um pouco demais para ser informal. As coisas começaram a mudar ali para 2009, 2010, quando a Record já vinha trabalhando nisso, quando a SBT já estava trabalhando nisso há muito tempo. Agora, o caso como a Globo faz a sua informalidade chama a atenção por um sentido muito interessante, que primeiro é aliar essa informalidade à tecnologia, a tecnologia de visual, a tecnologia de informação, e mais do que isso, você mostrar que é possível você informar sem ser tão sisudo, né? Acho que por muito tempo teve aquela imagem de que a Globo era toda sisudona, toda era padrão Globo de qualidade e a ferro e fogo, digamos assim. Se dependesse do Boni, talvez fosse assim até hoje, né? Mas por mais que o conteúdo não mude, a forma de apresentar, de roteiro não mude tanto, o Bonner tem me impressionado como ele tem conseguido fazer a diferença na questão da apresentação, levantar, bater um papo mesmo, fazer as coisas mais próximas do telespectador médio, digamos assim, que não estava tão acostumado com isso. A Maju é um achado, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ainda precisamos e muito discutir como esse Jornal Nacional, por exemplo, pode ter uma mudança de conteúdo realmente forte, porque por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha a Renata e o Bonner sendo extremamente formais, ainda não tem um conteúdo tão diferente assim quanto dos anos atrás. Eu acho que impacta no sentido de inspiração, de como as outras emissoras podem ver como fazer, mas não precisa ser a ferro e fogo, pode ser a base, mas não a regra. Gabriel, como que você imaginaria esse conteúdo? Só pra gente saber como é que você imagina esse conteúdo. Eu acho que, por exemplo, falta um pouco realmente de falar a linguagem do povo. Em falar linguagem, falar a forma que o povo fala. As pessoas criticam muito, por exemplo, o Felipe Ciani. Eu sou extremamente fã do jornalismo do Felipe Ciani. Eu gosto do jeito que ele fala. Ele é claro. Ele fala com um povão, com um cara que sai 5 da manhã de casa, trabalha o dia inteiro e chega às 6 da noite e não tem tempo de decifrar coisas difíceis. Ele consegue mastigar para esse público. Então, eu acho assim que a informalidade, ela nem tá tanto nessa questão de você levantar da mesa, você fazer piadinha. Eu acho que isso aí eu acho que até
desnecessário, sabe? Mas eu acho que a informalidade está mesmo nessa questão de linguagem, você falar com termos e tudo mais que as pessoas ouvem no dia a dia, né? Mas voltando à questão da mudança no jornalismo, eu acho assim que o telejornal ele vai ter que ser muito mais um programa de análise da notícia, comentando, destrinchando ali os dados, os fatos, do que pura e simplesmente você chegar ali e falar o que aconteceu. Porque é como eu falei, você chega no horário do Jornal Nacional e tudo que aconteceu durante o dia você já sabe. É mais do mesmo, você ficar ouvindo falar que o político fez isso, aconteceu o acidente ali, ou Nova York mesmo, que aconteceu o atentado agora esses dias, né? Chega no horário do jornal, todo mundo já sabe o que aconteceu em detalhes, porque já foi esmiuçado na internet. Então, assim, o telejornal, o que ele vai ter que fazer? Explicar, detalhar, com comentários, com especialistas, né? E não apenas noticiar. Isso aí todo mundo já sabe, já viu, já está cansado de saber. Então, o jornal vai ter que ser muito mais analítico, como alguns jornais já são, tipo o Jornal da Globo à noite, é um pouco mais analítico, e os jornais de fim de noite geralmente são um pouco mais, mas no geral acho que vai ter que ser assim, porque a notícia pela notícia todo mundo já sabe. Então, vão ser reportagens especiais, comentários, análises, para você conseguir segurar o espectador ali. Porque se você ficar falando só a notícia que todo mundo já sabe, por que você vai ficar ali? Não tem lógica, né? E é por isso que está afugentando ainda o telespectador. Nos Estados Unidos é muito assim, né? O jornal local, inclusive, tem muito mais tempo no ar. O jornal nacional entra como um resumo de todos os acontecimentos do dia, né? E a TV paga também tem um papel importante, que é muito mais de análise do que de notícia factual mesmo ali, né? Sim. É um caminho pra gente, será? Eu acho que é o caminho, não tem outro, na minha opinião, para o telejornalismo continuar tendo público e sobreviver na TV aberta. É esse caminho, é o de você ser um ambiente de debate, de discussão, de abrir a cabeça, assim, sabe? Mas sem também ser aqueles comentários à la Raquel Sherazade e etc., que é muito, muito assim, tem um lado específico, né? Ela defende aquilo e pronto. Não, é comentário mesmo para informar, para contextualizar a coisa, e não para você querer impor a sua opinião sobre algum assunto. Talvez seja importante ter pelo menos dois lados, né, de uma mesma história ali, né? Sim, com certeza. E é isso que falta um pouco, né? Radicalismo de um lado e uma história contada de um jeito apenas, né? Falta porque hoje você tem as emissoras já bem pontuadas, o lado que elas defendem, né, cada uma delas, e aí você já sabe que o comentário vai ser positivo ou negativo, vai ser uma orientação pró ou contra aquilo. Então hoje é meio assim já, mas eu acho que vai ter que mudar, ou você vai assistir, quem é tipo de esquerda assiste um canal, mas aqui no Brasil as emissoras de televisão, a mídia em geral não admite isso, né? Qual é o viés ali político, né? Não, elas não admitem, porque é uma coisa indireta, né? Mas a gente percebe pela linha mesmo que eles seguem, né? O tipo de abordagem, de enfoque que eles dão para as Eu vou fazer uma correção. Elas nítido. Não só não admitem, como elas negam que há qualquer viés. Elas usam a palavra imparcial, né? Porque ela é exatamente por isso, porque elas pregam que há imparcialidade, né? E tudo mais. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que não é bem assim. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Agora vamos mudar de assunto porque a biografia da TV brasileira vai ser lançada. Os jornalistas José Armando Vanucci e Flávio Rico escreveram juntos um livro que apresenta histórias da televisão. O Vanucci conversou com a gente sobre a experiência de realizar um projeto tão importante. Mas antes de ouvi-lo, anote aí na sua agenda. O evento de lançamento em São Paulo acontece na próxima terça-feira, 7 de novembro, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. No Rio de Janeiro ocorre em 13 de novembro, na Livraria da Travessa, em Ipanema.
Vamos ouvir agora o Vanucci falando aí sobre como foi escrever esse livro. Olá pessoal, olha, o grande desafio de escrever um livro é você cumprir prazos, né? Porque você vai se envolvendo cada vez mais nas histórias, ainda mais um livro como Biografia da Televisão Brasileira, né? Que é um livro histórico, onde você tem que fazer muita pesquisa, onde você tem que ouvir muitas pessoas, onde é uma grande matéria, imagina, é uma reportagem com 900 páginas. Isso significa que você precisa ter um controle desse texto muito grande, dessa pesquisa, confrontar ideias, confrontar opiniões, confrontar declarações. Acho que esse é o grande desafio. Claro que assim, a gente contou com uma equipe, tanto eu quanto o Flávio, né? Nós contamos com uma equipe muito bacana, isso nos ajudou a ter um respaldo de pesquisas, a ter um respaldo de levantamentos de assuntos ali que foram tratados nas entrevistas, tanto na realização das entrevistas quanto na transcrição dessas entrevistas, porque era muita coisa, né? Assim, é muita informação. A gente tinha conversas com artistas, com executivos que ultrapassavam as 3, 4 horas, né? E aí você condensar tudo isso, histórias tão ricas, né? E buscar dentro de uma história rica da Glória Menezes, por exemplo, o detalhe, né, para juntar com a história rica da Laura Cardoso, do Silvio de Abreu, e nisso você contar um pouquinho da história da telenovela brasileira dentro da biografia da televisão brasileira, é o grande desafio, é esse amarrar, é essa costura, é essa coisa de você selecionar o que é importante, né? De uma primeira leitura, de uma segunda leitura, de ouvir novamente e de refazer o texto. Muitas vezes a gente começava o texto, achava que o texto estava ruim, no meio do capítulo você mudava inteiro, vinha uma outra sacada. Agora, escrever um livro é um grande prazer, né? Escrever um livro sobre um assunto que, primeiro, eu gosto muito, o Flávio também gosta muito. Escrever onde a gente sabe que a gente tem credibilidade é um prazer muito grande, né? Falar sobre a história da televisão de uma maneira que talvez nunca tenha ocorrido, porque a gente sempre tem. A gente tem ali a história que é da Tupi, a gente tem a história que é da Excelsior, a gente tem a história que era da Tupi do Rio, você tem a história da Record, você tem a história da Globo. Na hora que você começa a juntar tudo isso e trazer um panorama de como era o Brasil, de fazer esses paralelos, de como aquilo foi sendo construído, dos desafios de uma TV que surgiu, do improviso, que sempre necessitou vencer grandes dificuldades financeiras, diferente das emissoras dos Estados Unidos, uma TV que teve que segurar a chegada da imagem colorida porque não teria gente para comprar equipamento, e as emissoras também não teriam como comprar o equipamento para transmitir a cores. Enfim, tudo isso é muito rico, né? E você poder contar nesse panorama inteiro, né, é desafiador. Sei que vai ter muita gente que vai falar, não, mas faltou uma historinha, faltou aquela outra historinha, não teve o paralelo, vocês não destacaram tal coisa. Tem 900 páginas de mais de 65 anos de história, e com muitos depoimentos, mais de 250 entrevistas, uma coisa que espero ter contribuído aí para quem gosta de televisão, para os estudiosos de televisão, para quem vai se formar em comunicação. Acho que o Biografia da Televisão Brasileira tem esse diferencial. O Biografia da Televisão Brasileira tem talvez um olhar mais completo. E se Deus quiser, a gente vai acabar com essas bandeirolas tão comuns nos dias de hoje, né? Que você fala assim, tem os SBTistas, os globistas, os recordistas, os bandistas, tem, enfim, todos, né? Cada emissora tem a sua turma, a sua torcida organizada. Acho que o bacana é a gente começar a olhar a televisão brasileira como um todo, né? Tem muita gente talentosa fazendo essa televisão, tem muita gente talentosa construindo histórias diariamente, e essa história precisa ser contada de uma maneira imparcial, e a gente conseguiu fazer isso, né? Tem aí uma obra bonita que eu espero que todo mundo goste e que todo mundo curta, leia, releia e indique para as pessoas. Bom, eu acho que ninguém no Brasil teria mais propriedade para escrever esse livro, né, Biografia da Televisão Brasileira, do que Flávio Rico e José Armando Vanucci.
eles são, sem dúvida alguma, os principais nomes, né, que a gente tem ainda em atividade. O José Armando ainda deu agora uma paradinha, mas o Flávio Rico continua como colunista, crítico e jornalista da área de televisão. Então, sem dúvida, é um livro que faltava aí para quem gosta de TV, acompanha, né, o nosso público do Observatório da Televisão, que é muito ligado nisso, gosta de saber da história da televisão, como eram as coisas antes, como foi mudando, e quem eram as personalidades, né, mais importantes da TV, e continuam algumas até hoje. Então, é uma obra realmente, eu diria assim, que é um livro para guardar assim na prateleira de ler e guardar na prateleira de casa, porque é para sempre assim, é como uma biografia de alguém importante, né? Você pega, por exemplo, quem escreveu a biografia do Silvio Santos, da Hebe, de outras pessoas importantes, geralmente são livros que você guarda porque são históricos, né? E esse não é diferente, só que esse ainda é mais amplo, porque ele fala de um veículo, né, a televisão, e as pessoas que fizeram a televisão. Então, com certeza, eu estou ansioso, eu ainda não li, né? Eu vou no lançamento, vou ler então depois, mas eu acho que eu estou muito ansioso para ler. E você contar a história da televisão acaba contando também um pouco da história do país ali, né, Gabriel? O que você acha disso? Exatamente. Eu acho até que existem poucos livros, né, sobre o assunto. A gente teve recentemente o do Fernando Morgado, contando a história do Silvio Santos. A gente tem o Dicionário da Televisão Brasileira do Cláudio Castro. A gente tem recentemente a biografia da Hebe. Mas são poucos os livros que pegam um contexto amplo da televisão brasileira e contam essa história. A gente teve o livro também, acho que do Elmo Frankfurt, sobre a Rede Manchete. Mas são até poucos para os colecionadores, para quem se interessa pela história da TV brasileira. Eu acho a iniciativa fantástica. Tô curioso para saber como é que o Flávio e o Vanucci fizeram. Eu tenho muita curiosidade para saber qual é o tom, como eles fizeram as entrevistas. Eu tenho realmente muita curiosidade de saber quem falou para esse livro, por exemplo. Acho que para quem gosta de televisão, para quem cobre televisão principalmente, é muito importante. Sim, são mais de 200 entrevistas. Eu conversei com o Vanucci, são mais de 200 entrevistas que renderam ali 900 páginas, 2 volumes do livro. Ou seja, bastante material. Muita coisa, meu Deus. E uma coisa interessante do livro é que o livro não fica só no eixo Rio-São Paulo, não. Ele conta a história da televisão no sul do país, em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte. Como é que a televisão chegou em Belo Horizonte? Como é que a televisão chegou em Pernambuco? Como é que a televisão chegou em Curitiba? Então, assim, foi gradativa, né, a instalação da TV em todo o país, não foi de uma vez. Então, assim, eles contam todas as fases da TV, passam por todos os departamentos e entrevistaram mais de 200 pessoas para contar essa história aí. Gente que fez televisão, gente que continua fazendo televisão e gente que estava no início da televisão em São Paulo no lançamento da Tupi, né, na fundação da Tupi. Ou seja, uma obra bem completa aí. Vale a pena todo mundo conferir, comparecer no lançamento. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. O horário da tarde é um dos que recebe menos investimentos na TV aberta. E não é que verificamos o orçamento das emissoras, não. Basta conferir a programação repleta de reprises e com programas de menor orçamento. Isso quando os horários não são locados, como ocorre na Band e na Rede TV. Obviamente, há uma explicação mercadológica para isso. Mas quem está em casa à tarde merece essa programação? Gabriel, o que você acha disso? Primeiro, a gente tem que falar o seguinte. O público da tarde acho que é o mais estranho, talvez, para as emissoras, porque a gente não sabe exatamente o que ele é. Tem parte de dona de casa, tem parte criança, tem parte adulto que está desempregado e liga a TV. É uma coisa meio confusa, sabe? Uma salada. Você não sabe exatamente o que investir, como investir, para quem investir. Um ponto. Mas isso não tira, talvez, de certa forma, um pouco de preguiça das emissoras. Por quê? Você economiza um trocado colocando uma reprise que dá audiência. A própria Record fez isso, tirou o programa da tarde do ar. Quando ele estava no ar, ela se vangloriava
porque ficava no ar de 6 da manhã até 9 da noite, com programação ao vivo, inédita, direta, essas coisas. E tirou do ar para colocar reprises de novela, porque não dava resultado, não dava dando faturamento. As reprises estão dando mais resultado, né? Exatamente, acho que todo mundo aqui lembra como, por exemplo, o Brito Júnior no Programa da Tarde, o Programa da Tarde já definhando, ele fazendo anúncio no Instagram, pedindo patrocinador. Então, eu acho que é uma coisa que pelo visto, é muito mais atrelada a resultado e custo-benefício, porque é muito barato e rápido você colocar um reprise de novela sabendo de sucesso, porque sabe que ela vai dar resultado. A Record tem tido até acertos com novelas que nem foram tão sucesso assim, como Ribeirão do Tempo agora, por exemplo. Mas a questão da novela ser reprisada, nem é ela, tipo, obviamente, ela já tá, o custo dela já foi todo pago quando ela foi feita originalmente, então você exibir ela novamente não tem custo nenhum, praticamente, né? Sim. E você fazer um programa ao vivo à tarde tem custo. Então, assim, a audiência pode ser até a mesma da novela e do programa. Só que o que conta nesse caso nem é a audiência, é a questão realmente de ter anunciante. Porque para novela, se a Record, por exemplo, tá dando 5 pontos e não tem anunciante, tranquilo, ela não tá ganhando, mas também não tá perdendo, né? Agora, se você coloca um programa que dá 5 pontos e não tem anunciante, você não tá dando audiência e você tá tendo prejuízo, porque você tá pagando para aquele programa estar no ar e não tem receita para isso. Então, essa é a questão. O problema é não ter anunciantes. A audiência eu acho que nem é tanto, porque às vezes o programa dá audiência, mas não tem patrocínio. Agora, Neuber, será que à tarde só é possível realmente realizar programas femininos, programas de variedades ou reprises de novelas ou filmes? Antes de você me responder, a gente vai ouvir um comentário da nossa ouvinte Naama de Santo André. Olá, pessoal do podcast do Observatório da Televisão. Aqui quem fala é a Naama Nunes, eu sou de Santo André. E a minha opinião sobre a programação da televisão brasileira no período da tarde é que é uma porcaria. Eu realmente não gosto, não acho que tem nada de atrativo para o telespectador, a começar ali pela grande mídia, pela Globo, que tem aquele programa maçante que é o Vídeo Show, que fica promovendo uma novela que já é reproduzida, que é a Nossa Senhora do Destino. A gente já cansou daquilo, já decorou as falas dos atores, todas as emoções, tudo que tem ali já não é mais surpresa e fica aquela coisa maçante, chata para quem está em casa, à procura de algo atrativo para assistir. Depois a gente mudando de canal, a gente vai para um programa horrível também, que é aquele acha erro lá, que fica aquele cavalo manco, aquela coisa muito horrível ali, e você fica tentando achar um erro, não tem graça. Depois você tem aqueles outros programas de fofoca, de caso de família, quer dizer, nada que atrai o telespectador. Eu acho que a televisão brasileira poderia investir em programas de conteúdo de qualidade, documentários, algo relacionado mesmo às famílias, às mães, documentários sobre maternidade, vir com mais prestação de serviço também, com entrevistas de saúde, de bem-estar. Acho que isso, educação, acho que ajudaria muito, tá bom? Obrigado, valeu, e a gente segue por aqui acompanhando o trabalho de vocês. Abração! Bom, o horário da tarde, ele é difícil, porque quem é que está em casa à tarde ou quem é que está ali disponível para ficar assistindo televisão, né? Geralmente, né, como a gente sabe, são mulheres donas de casa, aposentados ou crianças, né, adolescentes que ainda não trabalham. E esse público consome o quê? Criança e adolescente não assiste televisão. As de hoje. As crianças de hoje, os adolescentes de hoje, né? Então, para ser criança hoje, você tem que ter nascido dos 2000 para frente. E adolescente também. Então, eles não assistem televisão. Eles veem YouTube, vê Netflix, enfim, TV fazem paga. TV paga, mas nem TV paga, viu? Eu falo porque... Não, assim, a TV paga sim, acho que sim. Eu tenho um sobrinho de 5 anos. Ele nem sabe o que é televisão. Tá lá na sala, no quarto, mas ele não tá nem aí. Ele vê tudo pelo YouTube. Ele quer ver um desenho? É no YouTube. Quer ver um jogo? É no YouTube. Quer ver qualquer coisa é no YouTube.
Então, assim, a televisão para geração de 2000 para frente, olha, tá praticamente aposentada. Então... declaração forte essa. Mas muito. Porque assim, Manchetes, você não vê, gente, não tem interesse. Eles têm TV, eu acho que nem tem TV no quarto, não quer ter, entendeu? O que se tem é pra ver Netflix. Porque ou pra jogar videogame, né? Ou pra jogar videogame, não vê novela, não vê desenho de manhã, não vê nada, entendeu? Não vê jornal, não é o público. Então, assim, pra quem que você vai fazer o quê? À tarde pra quem? Pra dona de casa, pra senhorinha lá aposentada, pro senhorzinho aposentado. Eu insisto na questão da programação. A senhorinha de casa, o senhorzinho aposentado, eles só querem mesmo ver reprises de programas, novelas, filmes, ou programa de variedades, ou um programa de fofocas. É só isso que tem mesmo. Onde está a criatividade? Não surgiu nada. Nos últimos anos não surgiu nada de interessante nas tardes da televisão brasileira. O próprio programa da tarde que o Gabriel citou não era nada inovador, não tinha nada de diferente, nada de novo. Mas é que não tem muito o que fazer mesmo, Renan. O que existe na televisão? Só se inventarem uma coisa que nunca ninguém fez. Porque, ó, você tem novela. Eu digo outros produtos nesse horário, por exemplo. Poderia ter um game show, por exemplo. A Record tinha um programa que se chamava O Preço Certo, que era um programa muito interessante, que eu acho que funcionaria muito bem à tarde, de repente. A própria Band tinha o Sabe ou Não Sabe com o André Vasco, que era muito bom. Sim. Eu acho que programas assim de game daria certo, mas é aquilo que eu falei, daí tem que ter o anunciante, né? Porque não basta ter o público, tem que ter quem paga aquilo. Então, o anunciante está interessado em vender o seu produto para aquele público que assiste aquele horário, entendeu? Então, é um horário muito ingrato, muito difícil de você pensar em qualquer coisa, porque você tem que pensar exatamente nisso. Não só em o público assistir, mas o anunciante se interessar. E o anunciante vai... Primeira coisa que eles devem perguntar quando vão lançar alguma coisa à tarde. Para quem nós vamos vender isso? Deve ser a primeira coisa. Eles nem se preocupam para quem que vai assistir. É para quem nós vamos vender. E aí sim... A própria Globo, que é líder absoluta de mercado no horário da tarde, inclusive, não tem uma audiência expressiva e também não investe muito, né? Porque você vê por aí que se fosse um horário que tivesse interesse do anunciante, a Globo investiria. Seria a primeira a investir. Ela não investe exatamente porque não tem. Então ela bota lá a novela e o filme, que são produtos que já muitas vezes já estão pagos, né? Filme que é reprisado, enfim. E daí não tem problema. Se ninguém anunciar, também não vamos ter prejuízo. Mas não vamos ficar sem programação, né? Então é isso. O que talvez possa vir no futuro mudar é aquilo. Vamos colocar um jornalismo na parte da tarde ao vivo, né? Diretão, assim, como se fosse um canal de notícias, né? Tipo Globo News, Band News. Prestação de talvez serviço, dê certo. Notícia ao vivo, prestação né? de serviço, ao vivo. Eu acho que... A gente tem o Datena, por exemplo, com o Brasil Urgente à tarde, o Cidade Alerta também pega o finzinho da tarde ali, mas não é muito prestação de serviço, né? É mais jornalismo policial, mas aí né? já é outra coisa, é policial, Eu falo de jornal mesmo convencional, assim, porque a gente fala em jornal convencional, né? As emissoras confundem com jornal policial. Geralmente, né? Por exemplo, o SPTV, né? Você pega um jornal que atende aqui em São Paulo, que ele tem notícia e prestação de serviço, é trânsito, é clima, é economia doméstica. Então, tipo assim, tem a cara do horário da tarde. Poderia ser um programa longo, que tivesse inclusive notícia de entretenimento, como tem a Fabiola Harpt no Balanço Geral. Então, assim, seria um misto, né? De notícia, prestação de serviço, entretenimento. Poderia até ter uma culináriazinha. Você tá falando do Mulheres já, viu? Da Gazeta. Não, mas aí o Mulheres... É que o Mulheres ele fica muito ali focado na questão da culinária e nas mulheres, é o nome do programa. Exatamente, tem muita fofoca, né? Tem muita fofoca. Teria que ter mais reportagem, mais coisas assim, não só ficar ali no palco falando de fofoca, falando de vestido, de cozinha. Saúde da mulher. Né? Não seria esse o foco, seria uma coisa mesmo de informação, com reportagem, mostrando o trânsito, mostrando
o transporte público, mostrando coisas relacionadas à saúde, mas de maneira geral, não só para mulher. Enfim, eu acho que daí poderia funcionar, porque daí é um programa bem generalista, que atende diversos públicos, né? Não é focado em um só. E ao vivo, né? Tá ali. Eu acho ao vivo a melhor coisa que tem. Eu acho que é o futuro da TV. Por isso eu assisto tanto a Globo News. Eu acho que é o futuro da Há TV, repórteres né? que não concordam com sua afirmação, Neuber Fischer. Lembre disso. Qual a afirmação? A afirmação que ao vivo é a melhor coisa que tem. Não é tão bem assim, não, né? Ao vivo, às vezes, dá uns ruins. Pra quem faz ao vivo é outra história, né? Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Apesar de não vermos grandes investimentos, às vezes o SBT apresenta gratas surpresas. Dessa vez é o talent show Bake Off Brasil, Mão na Massa. O programa é um formato importado do Reino Unido. Lá, ele foi desenvolvido pela BBC e é atualmente exibido pelo Channel 4. Porém, parece que o melhor Bake Off do mundo é realizado aqui no Brasil, pelo SBT. Neuber Fischer, é verdade isso mesmo? Explica essa história pra gente aí. Então, aqui no Brasil, o Bake Off já está na 3ª temporada, né? E é um sucesso, tanto de audiência, pelo horário e o dia que ele é exibido, que é no sábado à noite, quanto de comercialmente falando. Ele é vendido muito rápido e tem muitos interessados. E assim, uma das informações que o Fernando Pelégio me passou uma determinada vez que eu estive numa entrevista foi que a BBC, né, que é a dona do formato Bake Off, ela avalia, né, no mundo inteiro como que está sendo feito as reproduções do formato dela. E ele me falou que a BBC avaliou que o programa feito aqui no Brasil é o melhor do mundo. Tipo, é o mais bem feito, é o mais caprichado, é o que tem os participantes que são mais interessantes e que geram mais repercussão, assim, né? E então, assim, por isso talvez o SBT tá apostando tanto nesse reality, que além de dar audiência, dá faturamento, e ainda é elogiado pela crítica e por quem é dono do formato, né? Que é um programa muito caprichado. Você assistindo, a gente percebe isso, né? O cenário, o traje dos participantes e dos apresentadores, e é lindo de ver, né? Porque você vê aqueles bolos, aqueles doces, aquelas coisas, tipo, a tela fica bonita, não parece que não tem como dar errado aquilo, diferente de um programa como o MasterChef ou aquele de churrasco BBQ, que nem sempre fica bonito você mostrar um prato na tela, né? E a carne, o bicho fazendo ali e tal. Agora o doce é lindo de ver fazendo, então talvez por isso ele é muito esteticamente falando, ele é muito bonito. É uma questão de plástica mesmo ali, né? Plástica, exatamente. E mesmo com a mudança que teve, né, da apresentadora, que saiu a Tiziana Vilas Boas e entrou a Carol Fiorentino, que era jurada, né, e agora a Becca Milano que é, e não teve baixa, digamos assim, né, o público aceitou muito bem, não teve assim uma dificuldade de falar, mas perdeu o público não tá gostando da nova apresentadora ou da nova jurada, não. É meio que... E a Becca já vinha do Fábrica de Casamentos, né? A Becca já vinha fazendo Fábrica de Casamentos. Sim, mas ela até então era desconhecida, né? Mas ela realmente fez o Fábrica de Casamentos e entrou no lugar da Carol, e a Carol entrou no lugar da Tiziana. Mas talvez seja porque os protagonistas desse programa não são os apresentadores nem os jurados, né? São os participantes. Então, diferente do MasterChef, né? Que no MasterChef, o jurado, a apresentadora não, porque tá ali de enfeite. Mas os jurados, né, do MasterChef, eles são protagonistas. Eles, né, os comentários, as coisas que eles fazem, tipo, tem destaque. Já no Bake Off, não é por aí. Quem protagoniza o programa são os participantes. Inclusive, o grupo atual é muito divertido, né? Muito irreverente, né? Sim, eles escolhem muito bem, né? Muito variado, tem gente de todo tipo, tem mais novo, mais velho.
de sexo diferente, classe social. Então, assim, dá várias partes do país. Uma mistura boa, né? Sim, sim. E eu acho que o SBT tem que realmente considerar muito esse elogio aí da BBC, porque o programa é exibido em 40 países, né? E se sobressair assim, sem contar que a TV britânica é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, né? Em termos de produção, é considerada de a melhor do mundo. Eu até acho, a gente até já falou uma vez sobre isso internamente, né? Sobre se eu fosse um diretor de programação do SBT ou qualquer coisa do tipo, eu colocaria de segunda a segunda, 7 dias na semana, um reality por dia na faixa ali da disputa com o jornal, por exemplo, tipo 8, né? Tipo, colocava a novela mais cedo um pouco, enfim, ou a mais tarde, mas no horário da noite, né? O horário ainda teria que dar uma estudada, mas colocaria um reality por dia, Bake Off, Fábrica de Casamento, Esquadrão da Moda, poderia voltar a Super Nani, poderia ter o BBQ também. Mas aí está exigindo duas coisas bem difíceis do SBT: planejamento e investimento. Você acha que seria capaz? Você acha que a emissora seria capaz de cumprir? Possível porque, por exemplo, você pega programas como esses de culinária, assim, Hell's Kitchen, BBQ, Bake Off, comercialmente eles são um sucesso, eles não têm dificuldade em vender as cotas de patrocínio desse programa. Agora, talvez seja uma questão de logística de produção, né? De você ter estúdio, você ter profissionais para fazer tudo isso, né? Porque meio que quem faz o BBQ, faz o Hell's Kitchen, faz o Fábrica de Casamento, faz tudo, né? Então eles dividem por temporada assim, para que aquela equipe que faz um faça o outro também. Então não vai ter muito custo assim de você fazer, por exemplo, 7 realities, você vai ter que ter 7 equipes, né? Não dá pra uma mesma equipe fazer 2 ou 3, não dá. Mas aí você tem que pensar no substituto também, né? Porque termina ali a temporada. Ah, sim. Você Sim. Porque acabou, tem que ter outro, né? Você não pode emendar uma temporada na outra, né? Tem que ser uma temporada por ano. É outro erro que o Brasil comete com o reality, é fazer mais de uma temporada por ano. Isso desgasta demais, né? Então você fazendo um por ano... Masterchef que tá desde... Desculpa, Neubra. Veja o Masterchef que tá desde o início de 2015, direto, né? Teve o Kids, depois outra edição, depois Profissionais, depois outra edição e agora Profissionais de novo. E tá cansando, né? Não, já cansou, né? Eu não já consigo cansou. Assistir. Pra mim já deu. Eu assisto unicamente profissional. Motivo unicamente profissional, só isso. E você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, também acontece deles fazer mais de uma temporada quando é assim de Kids, de profissional por ano. Mas você pega o Survivor mesmo, que talvez seja o reality que mais tenha tempo na televisão. Tá, sei lá, 30 temporadas, mas é uma por ano, né? Uma por ano. Então você não desgasta tanto. Você dá tempo do público descansar e querer ver novamente. Agora você emenda um no outro. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo lá nos Estados Unidos, quando tem mais de um por ano, mais de uma temporada por ano, há um descanso. Eles dão um hiato ali para poder descansar a imagem do programa e as pessoas voltarem a ter interesse ali, né? Chamar a atenção da nova temporada. A própria Xuxa mesmo aqui, que fez o Dance em Brasil, praticamente um seguido do outro, né? Teria sido muito mais interessante se ela tivesse dado um tempinho e feito a segunda temporada depois. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, ela terminou a primeira temporada tipo assim, bombando, né? Quiseram aproveitar o vácuo. E quiseram aproveitar, mas aí não teve a mesma, né? Tipo, foi meio que... não teve, eu acho que o mesmo sucesso da primeira. Então se tivesse dado um tempinho... Sim, esse programa tem tido má sorte em alguns momentos, né? Vários participantes deixaram o programa desde a primeira temporada, alguns participantes saíram porque se machucaram. E na segunda temporada isso continuou acontecendo, né? Então o programa não decola nesse sentido, né? Esses programas que têm atividade física diferente do que o participante está acostumado a fazer, é muito arriscado, né? O Faustão mesmo desistiu de fazer aquele do gelo, porque machucava. Né? A pessoa nunca patinou, vai lá patinar, vai se estabacar, com certeza, não resta dúvida. Então assim, a dança é um pouco menos, né? Mas quem não dança vai dar uma pirueta, vai dar não vai travar, entendeu? Então a Baby machucou agora
no Dança dos Famosos, né? Então não é tão simples assim. Tem que procurar escolher bem os candidatos que têm um condicionamento melhor, né? Para evitar esse tipo de coisa. E eu acho que até deveria ter, antes de começar o programa, antes de começar a competição, uma espécie de esquenta, de treinamento, para quando começasse eles já estarem mais preparados e não correr esse risco, né? De machucar, embora tenha o risco do mesmo jeito, mas eu acho que diminuiria. Até para elevar o nível, né, de competição. Seria mais interessante. Sim. Realmente. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Nós vamos falar agora da Record News, o suposto canal de notícias da Record TV. Antes, vamos ouvir uma reportagem que preparamos sobre a trajetória da emissora de 10 anos. Uma emissora que surgiu para ser uma alternativa de qualidade. 90% dos brasileiros não têm TV a cabo. É para esses 170 milhões de cidadãos que a Record News representa uma revolução. Um canal de notícias que prometeu entregar informação de graça 24 horas por dia. A Record News chegou ao mercado há 10 anos, ocupando o lugar da Rede Mulher. O objetivo era competir de igual para igual com a Globo no mercado de notícias. Naquela época, a Record passava por um processo de crescimento acelerado. Havia bons resultados de audiência na teledramaturgia e o jornalismo estava consolidado. Além disso, o canal obteve com exclusividade os direitos das Olimpíadas de Vancouver, em 2010, e Londres, em 2012. Tudo estava a favor do Grupo Record. As primeiras imagens do canal impressionaram quem estava acostumado aos pequenos estúdios de Band News e Globo News. A redação de 1.000 metros quadrados, instalada em São Paulo, tinha um aspecto moderno, um investimento em notícias nunca antes visto na TV brasileira. A estreia do canal contou com centenas de convidados e autoridades, inclusive com o então presidente Lula. A estreia do canal Record News representa um grande momento para a história da televisão brasileira e contribui para que os cidadãos exerçam aquele que é um dos seus mais sagrados direitos democráticos, o acesso à informação. Os discursos eram quase inflamados e ora direcionados para quem deseja o fim do monopólio da notícia no Brasil. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Muito obrigado. Porém, o jogo virou. Hoje, pouco mais de uma década desde o lançamento, a Record News é praticamente uma repetidora de telejornais da Record. Há horários locados, inclusive para programas de cunho religioso. Ao longo dos anos, o canal perdeu jornalistas importantes, cancelou programas e parou de repercutir. E a programação se resumiu a irrelevantes notícias locais de várias praças da Record no país. Pouquíssimas vezes se vê o microfone da emissora em eventos importantes. A majestosa Newsroom foi desmontada há alguns anos, reflexo de uma clara redução de custos de uma emissora que só se apequenou desde que iniciou suas atividades. A mais recente mudança até causou uma expectativa sobre novidades e investimentos, porque a programação já estava completamente descaracterizada, mas apenas reforçou que o canal que nasceu em 2007 não existe mais. E não tem volta. É bom que se diga, né, para você ouvinte, para Neuber e o Renan, que a Record News começou bem, não começou mal, muito pelo contrário. Acho que os 2 primeiros anos da Record News foram bem interessantes nesse sentido. Eu acho que em 2008 ela teve o seu grande auge ali nas coberturas do caso Isabela, principalmente do caso Eloá. Foi uma emissora que praticamente transmitiu aquele sequestro de Lindenberg e do Eloá o tempo todo, com novas informações bem apuradas, diferente da Record, que naquela época estava com um sensacionalismo efervescente e tudo. E tanto que até correspondeu, teve uma audiência bem interessante naquele período lá de 5 dias do sequestro e tudo mais, que impactou todo o país. Agora, eu acho que a questão da Record News, unicamente, para mim são 2 motivos notórios. O primeiro
A falta de senso de investimento da Record, falta de planejamento da Record. A Record tem um canal de notícias que era sim uma boa ideia, uma ótima ideia, mas simplesmente fez isso para falar: olha, Globo, estou crescendo, sem tino comercial. Foi basicamente provocar a Globo, e isso não existe. Eu acho que televisão tem que ser investimento, planejamento e estratégia. É um jogo de xadrez, não é birra de quinta série para ficar provocando. A Record News é isso. A Record News é um canal que foi criado para birrar com a Globo, para tentar birrar com a Globo News. Deu muito errado, pelo menos de 2009, 2010 para cá, apesar de ter tido investimentos até interessantes, como a contratação do Heródoto Barbeiro, o Jornal da Record News, que é bom, mas o Jornal da Record News hoje é esvaziado ao extremo, não tem mais comentaristas. O Ricardo Costo foi demitido recentemente. Então, eu lamento muito, porque era um projeto fantástico. Você tem um canal de notícias em TV aberta em grande parte do país, outra parte assistia por TV paga. E eu lamento muito pela Record News. Eu estou esperando um dia que a Record vai mandar um comunicado e falar: olha, vamos descontinuar definitivamente. Mas acabou. E eu lamento pela pouca equipe lá, pela equipe pequena que se tem lá, que eu sei, porque tem alguns amigos que trabalham, e a equipe é uma equipe muito aguerrida, muito, muito unida, tenta fazer o melhor, mas parece que as cabeças jogaram a Record News no lixo já, e acho que a ideia de tirar de lá O Grupo Record não acredita na Record News, deixou de acreditar na Record News. O que aconteceu, Gabriel? Eu acho que houve não sei se deixou de acreditar, né? Eu acho que, para começar, acho que ela nunca acreditou. Mas ela investiu, ela diz que investiu $7 milhões na implantação da emissora, e que foi até Atlanta visitar a CNN para entender como é que funcionava o canal de notícias. Ou seja, ela fez uma propaganda, né, dizendo que acreditava no projeto. Foi propaganda. Foi simplesmente, única e exclusivamente para birrar com a Globo. Ponto. Foi isso. Para falar pra Globo: olha só, também tem um canal de notícias. Foi uma coisa infantil, eu diria. Basicamente isso. E eu lamento muito, porque era um projeto. Não era uma boa ideia. Era uma boa ideia, mas extremamente mal executada, sabe? Até conseguiu ir bem nos 2 primeiros anos, mas fora isso é lamentável, assim, a forma como a Record conduziu a Record News, e a forma como a Record News chegou no estado que ela está hoje. Que hoje ela é uma coisa que eu não sei exatamente o que ela é, na verdade. É tudo menos notícia. Eu acho até que, por exemplo, se a Record News, se a Band News e até mesmo a Globo News, né, mas muito mais as outras duas, investissem realmente, né, em fazer o jornalismo, em ter suas próprias equipes e produzir o conteúdo, e sair na rua e fazer reportagem, ter os comentaristas e tudo mais, talvez no futuro fossem esses os principais, né, os canais mais assistidos da televisão, exatamente pelo fato que a gente estava comentando antes. A Globo aberta, o SBT, vai cada vez ter menos público, né? Porque assistir a novela, o pessoal vai assistir pela Globoplay. O SBT provavelmente vai lançar a sua plataforma no futuro, e vão assistir os programas do SBT também pelo SBT Play, quem sabe esse nome, né? Então, assim, quem que vai assistir TV? Quem quer ver a notícia ao vivo, em tempo real, ali. Tá em casa, liga a TV e fica deixando ali passar. Então, novela, programa de auditório, série, reality show, eu acho que estão, assim, com os dias contados, não para agora, né? Porque é muito recente, mas para um futuro próximo, eu acho que na televisão não vai dar mais nada. O pessoal vai querer assistir quando, onde e como quiser, né? E diferente do canal de notícias, que poderia se beneficiar disso. Nos Estados Unidos é um pouco assim, né? As emissoras abertas investem muito em notícias e em plataformas de notícias, né? Senão na internet e na TV paga. Isso não poderia ser um caminho aqui, Neuber? A Record, por exemplo, não poderia ter aproveitado esse investimento milionário na Record News e ter colocado parte dos seus recursos humanos mesmo ali, na Record News, e ter investido mais na TV aberta em entretenimento ali?
Não seria um caminho, de repente, Sim, pensando no futuro? Com certeza, eu acho que você tem que... É que eles querem fazer, a verdade é uma só. As emissoras no Brasil têm a Globo como referência, aí todo mundo quer fazer igual. Quer ter a novela, quer ter o jornal, quer ter o programa de entrevista, enfim. E aí fica tudo muito igual, né? E aí ninguém quer arriscar fazer diferente. Então seria muito mais interessante a Record, por exemplo, pegar a Record News e jogar todos aqueles jornais que eles têm na TV aberta, por sei lá, o Jornal da Record, o Cidade Alerta, o Balanço Geral, o Domingo Espetacular, tipo, não passar na Record aberta, mas passar na Record News, por exemplo, entendeu? E daí na Record aberta você foca em outras coisas, em entretenimento, em show, em dramaturgia, e também, obviamente, tem que ter a questão de assistir quando e onde, como quiser e puder, né? Porque é o caminho isso. Mas eu acho que poderia ser isso, entendeu? Você teria um canal muito bom de jornalismo, de notícia, a Record News, e um canal bom de entretenimento, né, que seria a Record. A Fox fez isso nos Estados Unidos. Então, só que eu não sei, aqui eles ficam muito assim, não, a Globo tá fazendo, nós temos que fazer, entendeu? Então fica... Eles esperam a Globo fazer pra fazer, né? Esperam a Globo fazer pra fazer. Eles esperam. E por que ninguém lançou uma plataforma sob demanda antes, né? Agora a Record tá pensando em fazer a própria plataforma, depois que a Globo já conseguiu milhões de assinantes. Sim. É muito... Daí eles ficam comemorando que eles têm o Facebook que tem mais curtida, não sei o que tem mais seguidores, mas isso digamos que para a questão de quem assiste é meio que irrelevante, né? O que interessa é quem assiste, não é quem fica ali no Facebook, né? O Facebook ajuda, mas não é o principal, e eles ficam com essas bobeirinhas. Então, assim, tipo, a Band mesmo, né? Que era um canal, que nem eu falei da outra vez, o canal do esporte e o canal do jornalismo. Hoje não tem nenhum dos dois, né? Não tem nada. Então poderia pegar o pouco que tem de jornalismo na Band e jogar no Band News, entendeu? Agora o Band News fica lá, jogado às traças, replicando o conteúdo da Band, que já não é muito, e reprisando, e vira um looping infinito, que quem assiste uma hora do Band News não quer assistir a segunda, porque vai repetir a mesma coisa. Mas é verdade, você assiste. Verdade, não, mas é verdade, concordo com você. Mas aí eles não estão apostando na audiência rotativa, eles não acreditam de repente que a audiência vai mudando ali ao longo dos minutos? Não, eu acho que estão apostando porque não tem conteúdo mesmo, não acho que não é isso. É falta de conteúdo. Eu concordo com o Neuber quando ele fala do looping, acho que de fato é isso, é falta de conteúdo, é investimento, porque é barato reprisar a matéria. E tem que fechar a conta no final do mês, né? Essa questão de troca de público digamos, é uma desculpa. Obviamente que outras pessoas vão entrar, algumas vão sair, mas não tem lógica isso. Hoje em dia que as pessoas veem a notícia na internet, você ficar repetindo a mesma coisa, todo mundo já viu, já sabe, tá cansado de saber. Então você tem que noticiar e comentar e ir avançando, o negócio vai pra frente, né? Agora eles ficam patinando no mesmo lugar horas, a fio, né? Pra gente encerrar essa questão, Gabriel, você não acha que no mercado como o brasileiro, do tamanho do brasileiro, com as características do mercado brasileiro de televisão, não caberia então um outro canal robusto de notícias para concorrer de fato ali com a Globo News, ponto a ponto, cobertura a cobertura? Caberia sim. Eu acho que a nossa televisão, eu comparo muito a nossa TV com a dos Estados Unidos, porque eu acho que é o melhor parâmetro. Lá nos Estados Unidos nós temos a Fox News concorrendo diretamente com a CNN, mais que a Fox News seja extremamente criticada pelo tipo de jornalismo que faz e merece ser criticada, é uma grande concorrente à CNN, por exemplo. E aqui a gente tem a Globo News, que meio que é a nossa CNN, e a gente não tem uma Fox News, digamos assim, uma grande concorrente. Deveria ser a Record News, mas de fato a Record nunca acreditou no projeto como deveria acreditar, e a Band não tem dinheiro para isso. A Band não tem grana mal para TV aberta, quanto mais para TV paga. Aconteceu até inclusive um milagre, eles reformaram depois de sei lá quanto tempo a redação do Band Esportes, inauguraram essa semana. É um milagre, estão investindo no Band Esportes, meu Deus, é um milagre, Deus está agindo. Mas a Band não tem dinheiro, a Record não acredita no projeto, então eu acho muito difícil, pelo menos no médio prazo, difícil que tenha um segundo canal. Realmente acho que a única opção vai ser realmente
a Globo News e a gente vai ter que se contentar com ela mesmo. Não tem um segundo ponto. E eu tive que ressaltar isso do Band Esportes, porque quem conhece e vê, sabe que o Band Esportes, coitado, é abandonado, a equipe é de 20 pessoas, é uma coisa deplorável, mas eu acho difícil que tenha. Queria muito que tivesse, mas eu acho difícil que tenha, né? É uma pena, né? A gente vai ter que se contentar mesmo, como você disse, com a Globo News, né? E nosso colega Neuber Fischer, que falou que assiste a Globo News o tempo todo, vai ficar feliz, né? Já é suficiente ali. Não, ele então, tá feliz. Tudo certo, ele tem né? camisa, eu amo a Globo News. Então, se eu não assistir a Globo News, eu vou assistir o quê, né? Não tem outra opção, né? Como diz, né? Não tem, tipo, se não tem, não tem, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo. É, ué. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. O podcast do Observatório da Televisão está aqui já fazendo as últimas curvas. Então chegou o momento dos nossos jornalistas darem a sua última palavra. Neuber Fischer, por favor, o seu destaque final. Bom, eu vou destacar a novela, né, O Outro Lado do Paraíso, que está na sua segunda semana, né, e, pelo visto, vai engrenar, né, com muitas temáticas aí polêmicas e bem, assim, né, até pesadas, digamos assim, mas o público tá curtindo, tá acompanhando, tem críticas, obviamente, mas eu acho que vai dar certo e o Valcir Carrasco emplaca mais uma aí para a lista dele, que ele que não teve nenhum até hoje, né, que eu me lembro, nenhum fracasso, não vai ser esse não. Eu aposto que não. Só uma pergunta antes da gente ir pro destaque do Gabriel. Você acha que essa novela, O Outro Lado do Paraíso, vai ofuscar Apocalipse na Record? Que tá sendo bem esperada também. Você quer mesmo que eu responda? Não precisa mais responder. É isso que eu ia falar, né, Uber? Gabriel, seu destaque, por favor. Bom, meu destaque, eu acho que vai para justamente Apocalipse. Me impressionou muito a Record enviar um comunicado falando que vai estrear dia 21. Tá tudo muito em cima, porque o pessoal viajou, o quê? Vai viajar agora, no final de semana, né? Para os Estados Unidos fazer as primeiras gravações. Tá muito em cima. Isso pode prejudicar muito a novela, ainda mais que a gente tá vendo uma faixa bíblica caindo novela após novela. O Rico e Lázaro derrubou o horário, derrubou bem. Tipo, o horário dava 15 pontos, agora tá dando 10 sofrendo. Então, eu tô curioso para ver, principalmente na parte de efeitos. Eu acho que a gente pode ter uns mutantes versão bíblica. Eu tô começando a achar que vai acontecer isso. E eu tô com um pouquinho de medo, na verdade. Mas me impressionou. Acho que seria muito mais notório, muito mais legal pra Record estrear em 2018, em janeiro, com mais calma, pegando boa parte do horário da novela sem horário de verão. Acho que seria mais interessante. Mas faltou planejamento nesse sentido, como faltou também lá no lançamento da segunda temporada dos 10 Mandamentos, né? Passaram reprises e reprises de seriados. Faltou planejamento aí. Olha, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Acho que Apocalipse vai ser um Apocalipse. Esse atraso aí nas gravações, então, é falta de planejamento mesmo. Foi isso que aconteceu. Totalmente. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. E você que está nos ouvindo já sabe, vem conversar com a gente. Use a hashtag Podcast Observatório nas suas mídias sociais e dê a sua crítica. Deixe a sua pergunta. A sua opinião importa pra gente. Agora o programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Obrigado aos meus colegas Neuber Fischer e Gabriel Wacker. Obrigado a você por nos ouvir. E não se esqueça, semana que vem tem programa novo. Até lá!